Imagine um mundo à beira do colapso, exércitos inimigos avançando, famílias em desespero, igrejas sendo destruídas, a fé sendo ameaçada de todos os lados. E agora imagine, no meio desse caos, um exército diferente, formado por pessoas simples, de joelhos dobrados, segurando um objeto que muitos desprezam, um rosário. Você já parou para pensar por que Nossa Senhora aparece sempre com ele nas mãos? Por que ela insiste, século após século, que a humanidade precisa rezá-lo? E que tipo de promessas espirituais estão escondidas nesse conjunto de contas, aparentemente too common? Neste vídeo, você vai descobrir o que o mundo moderno tem ignorado e que pode transformar sua vida de forma definitiva. Ao longo dos séculos, o rosário não foi apenas uma oração. Ele foi uma arma, um escudo, um pedido urgente. Dulce, a Virgem Maria não apareceu apenas para consolar. Ela veio com instruções claras, com mensagens diretas, com um chamado à conversão que envolve você, sua casa e o destino eterno da sua alma. E o mais impressionante, sempre com o rosário nas mãos. E se eu te dissesse que guerras foram vencidas com ele, que milagres aconteceram após a sua recitação, que promessas foram feitas a quem não abandona essa oração, você vai entender como, diante da dor e da dúvida, o rosário foi a resposta. E continua sendo. Neste vídeo, você vai mergulhar em 3 momentos que vão prender sua atenção, do início ao fim. Primeiro, a história impressionante da Batalha de Lepanto, quando a oração do rosário derrotou uma ameaça real contra os cristãos. Depois, um passeio pelas aparições marianas mais impactantes da história. Lourdes, Fátima, São Domingos, onde Maria, com o rosário nas mãos, pedia a mesma coisa: oração, oração, oração. E por fim, os mistérios revelados por Nossa Senhora sobre o rosário, suas promessas, os testemunhos mais comoventes e os segredos que muitos ainda ignoram. Você já ouviu falar de uma oração que protege do inferno, que concede graças sobrenaturais, que prepara a alma para a salvação? Tudo isso está no rosário, e você vai descobrir cada detalhe agora. Mas atenção, não é um vídeo comum. É um chamado à ação, uma conversa íntima sobre fé, salvação, amor de Deus e esperança. E ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Algo vai despertar dentro de você, porque quando a palavra de Deus é semeada com o coração aberto, ela frutifica. E é isso que eu desejo para você hoje. Um reencontro com o céu através da Mãe que nunca nos abandona. Agora me conta nos comentários. Você já teve alguma experiência com o rosário? Alguma graça alcançada? Ou dificuldade superada enquanto rezava? Sua história pode tocar outras almas, e é por isso que este canal existe, para formar uma comunidade unida pela oração, pela fé e pela presença do Espírito Santo. Então escreve aqui embaixo. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e fazer parte dessa corrente de oração e evangelização. Este canal é um lugar seguro para a sua alma, um espaço onde as promessas de Deus ganham vida, onde a oração se transforma em testemunho. Dizem que o rosário é uma oração simples, repetitiva, até mesmo monótona para quem vê de fora. Mas como explicar o dia em que essa corrente de contas se tornou a espada invisível que salvou a fé cristã? Em 1571, o mundo estava à beira de um colapso espiritual e político. Os exércitos otomanos se alastravam como um incêndio sobre a Europa, avançando com poder destrutivo, ameaçando destruir tudo o que o nome de Jesus havia construído com suor, sangue e oração. A fé dos cristãos estava sendo testada, não apenas nas igrejas, mas no campo de batalha. E foi nesse cenário de trevas que a Virgem Maria brilhou com uma força que ninguém esperava. Já ouviu falar da Batalha de Lepanto? Prepare-se, porque essa história não é só de guerra, é sobre o que acontece quando o povo de Deus se ajoelha. E o céu responde, enquanto a armada otomana navegava com sua frota de navios temíveis, prontos para aniquilar o ocidente cristão. O Papa Pio V, um homem de oração fervorosa, fez um apelo que ecoou por todos os cantos da igreja: rezem o rosário. Oremos pelo impossível. Que poder teria uma oração feita em coro por milhares de pessoas que jamais tocariam em uma espada? Mas é aí que mora o mistério da fé. Quando o mundo aposta na força, Deus se manifesta no silêncio da oração. Homens, mulheres, idosos, crianças, religiosos e até soldados
Rezaram como se suas vidas dependessem daquelas contas benditas. Porque dependiam mesmo, e o que aconteceu no dia 7 de outubro de 1571, até hoje, deixa historiadores perplexos. A batalha era humanamente impossível de ser vencida pelos cristãos. A frota inimiga era maior, mais bem equipada, mais experiente, mas no exato momento em que a batalha começou no Golfo de Lepanto, o céu já havia se movido. Ventos mudaram, névoas surgiram, estratégias inesperadas aconteceram, como se uma mão invisível dirigisse o rumo das espadas e dos navios. Você já parou para pensar no que acontece quando o Espírito Santo sopra contra o vento da destruição? A vitória da Liga Santa foi tão esmagadora que parecia ficção, mas era real. E o próprio Papa, mesmo distante, teve uma visão espiritual do triunfo no exato instante em que ela ocorria. Ele interrompeu uma reunião, olhou para o alto e disse: agora a batalha foi vencida. Como explicar isso sem mencionar o poder da oração? O rosário, então, deixou de ser visto apenas como devoção mariana. Tornou-se escudo, tornou-se arma, tornou-se símbolo de esperança para um povo ameaçado. E naquele mesmo ano, o Papa instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que depois passou a ser chamada de Nossa Senhora do Rosário, porque foi com ele, e por meio dele, que a salvação chegou. A vitória de Lepanto não foi uma simples vitória militar. Foi um sinal claro de que as promessas de Deus não falham e de que a intercessão de Maria tem um peso eterno diante do trono divino. Quando rezamos com fé, o céu inteiro se move. Não é só tradição, é milagre, é fé em ação, é amor de Deus derramado por meio das mãos da Mãe. Essa história nos confronta. Quantas batalhas nós temos enfrentado sem usar o rosário? Quantas guerras internas travamos apenas com argumentos e sem oração? Será que não está na hora de retomarmos essa arma espiritual esquecida por tantos? O mesmo rosário que mudou o rumo da história pode mudar o rumo da nossa vida. Às vezes a gente pensa que precisa de grandes estratégias, de recursos poderosos, de forças humanas. Mas Deus continua dizendo: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E a nossa fraqueza se fortalece na oração. Quer vencer o mal? Comece pelas contas, siga com fé e termine com glória. A história de Lepanto nos ensina que o impossível é apenas o ponto de partida para os milagres. Mas é preciso fé genuína, é preciso se dispor, é preciso confiar. Quando a igreja se uniu no clamor, o impossível aconteceu. Isso não mudou. O Espírito Santo ainda age, as promessas de Deus ainda se cumprem, a salvação ainda é oferecida. Mas ele espera um gesto, espera um sim. Espera que alguém diga: estou aqui para rezar, mesmo sem forças. Porque quando o céu encontra um coração disposto, não há inferno que prevaleça. E o mais bonito é que essa vitória não apagou os perigos do mundo, mas reacendeu a luz da esperança. Mostrou que mesmo nas tempestades mais escuras, há um porto seguro em Mordudeias, derramado no coração dos humildes, dos que confiam, dos que creem, mesmo sem entender. Nossa Senhora do Rosário nos lembra que fé não é sentir, é decidir. Que a salvação não vem da lógica, vem da confiança. E que orar é a forma mais poderosa de lutar, porque é quando deixamos Deus agir. Se hoje enfrentamos batalhas no corpo, na mente, no casamento, nas finanças, na fé, talvez seja o momento de voltarmos à origem. Não se trata de palavras decoradas, mas de um encontro real com o Cristo, por meio do coração da Mãe. Cada Ave Maria é como uma flecha lançada contra o mal. Cada mistério meditado é um mergulho no amor redentor de Jesus. E cada vitória obtida por quem persevera no rosário é prova de que ele ainda salva, ainda cura, ainda transforma. Que a fé não é coisa do passado, é combustível para o presente e escudo para o futuro. Tudo começou em um tempo de trevas espirituais, onde a heresia se alastrava e corações se afastavam do amor de Deus. Foi nesse cenário, no século XIII, que a Virgem Maria apareceu a um homem de fé incansável, São Domingos de Gusmão. Ele lutava contra a heresia albigense no sul da França, enfrentando resistências que pareciam intransponíveis. Mas não foi com discursos eloquentes ou forças humanas que Maria lhe ofereceu uma saída. Ela lhe deu uma arma diferente, feita de humildade e poder: o rosário. Imagine o impacto disso. Um presente do céu, não para combater com violência, mas para evangelizar com amor, fé e esperança. E assim o rosário passou a ser uma corrente de salvação que atravessaria séculos, aparecendo nas mãos da Mãe.
Cada vez que a humanidade mais precisava se lembrar de onde vem a verdadeira luz, a entrega do Rosário a São Domingos foi mais do que simbólica, foi estratégica. Maria sabia que o mundo precisaria repetidamente ser relembrado do caminho para a salvação. E por isso, ao longo dos séculos, ela voltaria a aparecer. E sempre, sempre, com um rosário nas mãos. Por que será? O que tem de tão poderoso nesta oração? Por que o céu insiste tanto nessa devoção? Talvez porque Deus saiba que somos esquecidos, que em meio às lutas da vida, nos perdemos da essência. E é por isso que Maria, como boa mãe, volta para nos lembrar: rezem o rosário, meus filhos, porque quem reza o rosário, mergulha na vida de Jesus, contempla seus mistérios e se une profundamente ao Espírito Santo. Séculos depois, no ano de 1858, em uma gruta silenciosa de Lourdes, na França, uma menina pobre chamada Bernadette Soubirous teve uma visão. Uma senhora vestida de branco, com uma luz suave e um olhar que acolhia mais do que palavras poderiam dizer. E o que estava pendurado em seus dedos, sim, o rosário. Nossa Senhora o segurava e o rezava junto com Bernadette, ensinando que mesmo na simplicidade mais extrema, a oração é ponte para o céu. E assim, milhares passaram a peregrinar até Lourdes em busca de cura, conversão e paz. E o rosário, discretamente, voltava a ganhar espaço nos corações cansados, oferecendo consolo nos momentos de dor. Mas talvez a mais impactante das aparições tenha acontecido em 1917, em um pequeno vilarejo português chamado Fátima. Aos pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta testemunharam a presença luminosa de Nossa Senhora durante 6 meses consecutivos, e em todas as aparições, ela carregava o rosário. Mais do que isso, ela pedia que ele fosse rezado todos os dias, pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. E por que essa insistência? Porque o rosário é mais do que uma repetição de palavras. É um mergulho profundo no mistério da salvação, uma corrente que une o céu à terra. E Nossa Senhora sabia que num século marcado por guerras, ideologias e dor, apenas a oração manteria acesa a chama da fé. Você já pensou no que significa ver Maria, Mãe de Jesus, rezando conosco? Não como alguém distante, mas como uma companheira fiel que o intercede, que segura nossas mãos e aponta o caminho da esperança? Fátima não foi apenas uma aparição, foi um grito do céu dizendo: a salvação é possível, mas é preciso orar. Foi em Fátima que Nossa Senhora revelou segredos que marcaram a história, profecias, sinais e advertências. E em cada revelação, o rosário estava presente. Porque não se trata de superstição. Trata-se de fé viva, de oração que transforma realidades. Quem reza o rosário com o coração, caminha com Maria pelas trilhas de Jesus. E onde está Jesus? A salvação. O rosário aparece como uma constante ao longo dos séculos. Mas a cada geração, El Sei renova. Nossa Senhora continua a aparecer em diversos lugares do mundo, e sempre reforçando a mesma mensagem. Voltem ao rosário, voltem à oração, voltem a Jesus. Isso nos leva a pensar: se Maria insiste tanto, será que estamos ouvindo? Ou deixado essa arma espiritual esquecida em uma gaveta? A vida moderna corre, exige, consome, mas o rosário desacelera. Ele nos convida à contemplação, nos chama à intimidade com o Espírito Santo. E quando o coração entra nesse ritmo de oração, milagres começam a acontecer. É impossível ignorar a força dos testemunhos. Pessoas que encontraram a fé novamente após rezarem o rosário, famílias restauradas, curas inexplicáveis, proteção em meio ao caos. São histórias que se repetem, porque Deus continua agindo, como agiu no tempo de São Domingos, do Bernadette, dos pastorinhos. E todas essas aparições são lembretes vivos de que não estamos sós, que temos uma mãe no céu e que ela nos conduz com paciência, com ternura, com propósito. E o rosário é o fio que nos mantém conectados a esse plano de amor de Deus para cada um de nós. Ao olharmos para esse rastro de luz que Nossa Senhora deixa na história, percebemos que cada aparição não é apenas um evento extraordinário, é um chamado, um alerta, um convite à conversão. E o rosário está no centro desse chamado. Não porque seja um amuleto, mas porque é um instrumento de transformação interior. Um modo concreto de caminhar com fé, com esperança, com a certeza de que, mesmo nas trevas, o amor de Deus prevalece. Se as aparições continuam, é porque o mundo ainda precisa se lembrar de quem é Deus
e de como termos com humildade e oração. Existe uma pergunta silenciosa que ecoa no coração de todo cristão em meio às suas lutas. Será que Deus me ouve quando eu rezo? E é justamente nessa dúvida que o rosário se revela como resposta. Muitos veem nele apenas uma oração longa, cheia de repetições, mas poucos conhecem os mistérios profundos que ele carrega. Nossa Senhora, em suas aparições, deixou claro: quem reza o rosário com fé, colhe frutos eternos. Mas você sabia que há 15 promessas específicas dadas por Maria àqueles que perseveram nessa oração? Promessas de proteção, paz, salvação e graças especiais. E não são promessas vagas, são promessas poderosas que têm transformado vidas há séculos. Já imaginou o que pode acontecer se você decidir acreditar nelas? Uma das promessas mais tocantes diz: a alma que se recomendar a mim pelo rosário não perecerá. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma garantia espiritual. Significa que por mais profunda que seja a dor, por mais escura que pareça a noite, quem se agarra ao rosário está sob o olhar constante da mãe, e que uma mãe não faz por um filho em perigo. Outra promessa diz: quem rezar devotamente o meu rosário e perseverar nesta devoção, verá as luzes do céu brilhar em sua vida. Não se trata de uma mágica, trata-se da fidelidade de Deus. O rosário é como uma estrada pavimentada com oração, que leva direto ao coração de Jesus. E ao longo desse caminho, quem persevera nunca está sozinho. Mas não basta apenas conhecer essas promessas, é preciso vivê-las. É por isso que tantos testemunhos surgem ao redor do mundo. São pessoas que encontraram respostas, libertações, curas e até conversões dentro das contas de um rosário. Uma mãe que clamou com lágrimas pelo filho nas drogas e viu a libertação acontecer. Um homem com diagnóstico terminal que recebeu a cura de forma inexplicável após um grupo rezar com fervor o rosário ao redor de seu leito. Assim se repetem, como se o céu estivesse constantemente confirmando: eu cumpro o que prometo. O rosário, então, se torna mais do que devoção. Ele é uma porta aberta para os milagres de Deus. E não pense que são apenas relatos do passado. Hoje, em tempos tão caóticos e apressados, cada vez mais pessoas redescobrem o poder do rosário como âncora espiritual. Em meio a crises, depressões, perdas e doenças, ele se apresenta como uma fonte de paz duradoura. Já ouviu falar de jovens que se converteram profundamente após começarem a rezar todos os dias? Ou de famílias inteiras transformadas ao se unirem diante da imagem de Maria, com o rosário nas mãos? Não é coincidência. O Espírito Santo age com força onde há oração sincera. E Maria, sempre fiel ao amor de Deus, intercede com uma ternura que ultrapassa nosso entendimento. Entre todas as promessas, há uma que nos sacode por dentro. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Isso não significa que Deus nos escolhe por mérito. Significa que quem se entrega com confiança à oração está mais sensível à ação do Espírito Santo, está mais atento à palavra, mais firme na fé, mais aberto ao amor de Deus. O rosário não é apenas contemplação, é combate espiritual. E cada conta rezada é como um escudo que se levanta contra as investidas do mal. Já parou para pensar quantas vezes foi poupado de algo ruim sem nem perceber, porque estava protegido pela oração? É por isso que o rosário continua sendo odiado por quem vive na escuridão, porque ele é luz, é a lembrança viva de que Jesus venceu a morte e de que Maria participa dessa vitória como mãe da igreja. Cada mistério meditado, seja da alegria, da dor, da glória ou da luz, nos aproxima da história da salvação, e isso transforma o coração, faz o homem velho morrer e o novo renascer. Talvez por isso, tantos sacerdotes, santos e líderes espirituais recomendam o rosário com tanta firmeza, porque sabem que ele é mais do que oração, ele é renascimento. E quem renasce pelo Espírito jamais será o mesmo. Se você já tentou rezar e desistiu, se já começou o rosário e parou na metade, saiba que isso é comum, mas também é um convite à perseverança. Maria não quer perfeição, ela quer entrega. Não importa se você reza com lágrimas, com cansaço, com dúvidas, importa que você reze, porque a oração tem força mesmo quando o coração está em silêncio. As promessas de Deus se cumprem na constância, na humildade, na fé simples, e o rosário, com sua repetição meditativa, é justamente o caminho, onde a fé se enraiza e floresce. Quem começa com sinceridade termina em paz.
Por fim, saiba, quando você segura um rosário, não está apenas tocando contas, está segurando uma história viva, carregada de fé, de milagres, de promessas, está se conectando com milhões de vozes que em uníssono rezam pelo mundo, pelas famílias, pela fé e essa corrente invisível, unida pelo amor de Deus. Nossa Senhora do Rosário continua dizendo: rezem, meus filhos, e nós, com humildade, precisamos responder: eis-nos aqui, Mãe. Porque, no fim, não há oração que suba ao céu que não volte à terra em forma de graça. Agora que você percorreu essa jornada conosco, da batalha que abalou os céus, a presença viva de Nossa Senhora em suas aparições, passando pelas promessas eternas ligadas ao rosário, é hora de parar e refletir. Qual será a sua resposta a esse chamado? O que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje? Porque ouvir é importante, sim, mas viver transforma. O rosário não é apenas história do passado, ele é escudo para o presente e ponte para a eternidade. Ele não é apenas uma oração, ele é um caminho. E cada vez que você o reza com o coração, você se aproxima do coração de Jesus por meio do amor de Maria. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar sua vida como está, ou pode tomar uma atitude de fé hoje. Pode continuar tentando vencer suas batalhas sozinho, ou pode começar a trová-las derroê-los, com o rosário entre os dedos e o Espírito Santo no coração. E não precisa ser perfeito para isso, precisa apenas ser sincero. Porque Deus não espera de nós performance, mas entrega. E quem se entrega ao amor de Deus, não se perde. Quem caminha com Maria, não erra o caminho. E quem reza o rosário, com fé, vê a salvação acontecer, dia após dia, nos pequenos e grandes detalhes da vida. Acredite, Ele ainda age, Ele ainda fala, Ele ainda salva. Então, se você chegou até aqui, eu te lanço um desafio. Pegue o seu rosário hoje, não amanhã, hoje. E reze, mesmo que seja apenas um mistério, mesmo que o coração esteja cansado, mesmo que você não saiba por onde começar, porque cada Ave Maria é uma semente plantada no jardim da fé. E onde há fé, há esperança. Onde há esperança, há salvação. E onde há salvação, há paz. Paz que não se compra, paz que o mundo não entende, paz que só pode vir do amor de Deus. É essa paz que eu desejo para você. E é por isso que este vídeo existe. Para lembrar que ainda há caminho, ainda há luz, ainda há promessas que se cumprem. Agora me diga, o que mais te tocou nesse vídeo? Foi a vitória milagrosa na Batalha de Lepanto, as aparições de Maria segurando o rosário com ternura e firmeza, ou as promessas espirituais que envolvem cada conta dessa oração sagrada? Escreve aqui nos comentários. Vamos fazer desse espaço um lugar de testemunhos, de oração e de partilha. E se você acredita que mais pessoas precisam conhecer esse poder espiritual, escondido nas mãos da Mãe de Deus, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Seja instrumento de salvação, seja sinal de fé viva neste mundo tão carente de esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Clica em inscrever-se, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e caminhe com a gente nessa jornada de oração e aprendizado. Aqui, cada vídeo é feito com oração, pesquisa e amor, porque acreditamos que a palavra de Deus precisa ser anunciada com beleza, profundidade e verdade. E que o Espírito Santo quer usar cada clique, cada comentário, cada compartilhamento, para tocar corações que talvez estejam à beira de desistir. Deus usa o que está ao alcance para alcançar o inalcançável. Para terminar, eu quero deixar com você uma palavra da Escritura que resume tudo o que vivemos aqui hoje. Está em Lucas 1,45. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. Maria acreditou, rezou, perseverou, e hoje nos convida a fazer o mesmo. Que essa fé inabalável da Mãe de Deus seja também a sua, que o rosário seja seu escudo, sua ponte, seu caminho, e que as promessas de Deus floresçam na sua vida como flores no deserto, porque Ele é fiel, Ele não falha.